tarde a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Encontro com Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma alegria ter vocês aqui. Por mais esse mês, nosso programa mensal, já temos mais de 60 programas. Dá uma olhadinha na playlist, na TV e Rádio Chico Xavier, ou no meu canal nt.Nelson Tavares, tem bastante conteúdo. Espero que vocês gostem. Às vezes eu recebo uma mensagem num vídeo de 2, 3 anos atrás. Então, para você que está aí em 2029, seja bem-vindo também, para você que está ao vivo, ou você que vai assistir depois. Esse que é o legal do compartilhar, do algoritmo, que funciona muito bem. Então vamos lá, pessoal. O tema de hoje, depressão e mediunidade. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? Influência espiritual? Como é que isso funciona, Nelson? Essa palavra que está agora chamando tanta atenção, a depressão, tem alguma correlação com espiritualidade ou não? Ou é só ir lá tomar um remédio? É só buscar o psicólogo? Como é que funciona isso? É um pouco disso que a gente vai falar nessa tarde e noite de hoje. Mas antes, vamos fazer oração? Vamos levar nosso pensamento, vamos rogar ao alto, ao Mestre Jesus, a Deus Pai, a toda a espiritualidade que nos acompanha, que possamos mais uma vez estarmos aqui reunidos, inspirados, conectando todo o ensinamento do Mestre Jesus, a nossa dinâmica do dia a dia, trazendo o Mestre Jesus para mais perto dos nossos desafios, e que possamos assim dar início a mais esse programa na noite, tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Então, para dar início aqui, é importantíssimo, plano espiritual. O plano espiritual tem a ver com o plano físico. Não é uma coisa lá e outra aqui? Mas olha só, existe relação entre eles. Qual é a diferença? A diferença é quem percebe mais, quem percebe menos, quem sente mais ou quem sente menos essa interferência do plano espiritual com o plano físico, aquele que nós nos encontramos nesse momento. Lembrando que somos espíritos encarnados, vivenciando uma experiência, uma jornada dos 0 aos 100 anos, mais coisa, menos coisa. Ok? Então, até onde essa influência existe, Nelson? Nos nossos quadros emocionais, no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, a nossa vibração, tem alguma coisa a ver? Toda a ver. E por isso que a mediunidade, para aqueles que têm maior sensibilidade, vamos chamar assim, lembrando que todos nós somos médiuns, mas digamos que há uma sensibilidade maior para aqueles que são chamados de médiums, ou têm uma faculdade mais ou menos aflorada, talvez não desenvolvida, mas aflorada com certeza, conseguem perceber essa nuance maior, essa influência maior do plano espiritual. E aí sim, por vezes, entramos, que é o tema de hoje, na questão da depressão. Número 1, importante a gente diferenciar depressão e tristeza. O que acontece muitas vezes é que a semântica da palavra a gente já está embolando e fazendo uma confusão. É assim, eu estou triste, aí a pessoa já acha que está com depressão. Vocês conseguem perceber a diferença ou não? A depressão entra num quadro consistente, permanente, muito profundo, durante bastante tempo, de tristeza. Ciclos de alegrias e tristezas fazem parte, como numa onda do mar, a vida de todos nós. A vida de ninguém é um caramelo, tá? Não tem vida caramelo aqui, não tem Disneylândia. Tem altos e baixos. Até aquele que se acredita que não tem baixo também. Agora, vivenciar um momento baixo e se recuperar ou voltar para o momento alto é um movimento natural. O que não é natural é a permanência lá embaixo, durante algum tempo. Quanto tempo, Nelson? Depende. Não tem regra de bolo. Mas quando a gente coloca quadros depressivos, e depende da nuance, obviamente, tá, pessoal? Tem depressões e depressões, tá? Tem depressão, olha só, deixa eu esclarecer para vocês. Tem depressão que a pessoa não consegue levantar da cama para ir ao banheiro e fazer necessidade básica, ok? Vamos colocar isso como depressão. E tem a depressão mais leve, que a pessoa tem um sorriso no rosto e que está socialmente adequada, vamos chamar assim, vivenciando e convivendo e trabalhando, mas está num quadro depressivo também. Qual é a maior ou a pior? Todas são difíceis, porque tem sofrimento envolvido.
e todas merecem e carecem atenção e melhora. Agora, para dizer que uma coisa é tristeza, outra coisa é depressão. Quando a gente tem uma permanência constante, voltando aqui o tempo, eu vou colocar aqui, mas é caso a caso, tá, pessoal? Quando você tem ali passado uns 2, 3 meses de uma tristeza muito profunda e você não consegue nenhuma melhora, aí de repente já é um momento da gente ter uma atenção mais direcionada. Ah, Nelson, então eu preciso esperar 2 meses? Não necessariamente. Isso é um quadro a quadro, tá? Eu estou dando uma data aqui hipotética, só para a gente entender o processo do ciclo, do vai e vem, do sobe e desce. É importantíssimo isso para a gente o quê? Não confundir. Tem muita gente que tem 1 dia, 2 dias mal e já acha que está em depressão. Atenção aos ciclos, como numa onda do mar, ok? Número 1 é isso. Número 2, questão do diagnóstico. O que acontece com essa palavra depressão, que está cada vez mais popular, as pessoas se dão o autodiagnóstico. Quem aqui nunca ouviu falar assim, ah, eu tô meio deprê? Já virou até brincadeira, até gíria na boca do povo. Então, o que mais a gente gosta de fazer, principalmente o público aqui brasileiro, temos os portugueses também e outras línguas, mas majoritariamente os brasileiros, a gente adora dar um autodiagnóstico. E agora, então, com chat GPT, com inteligência artificial, mais ainda. Vivemos ali buscando, antigamente tinha que buscar no Google, agora mais rápido é na inteligência artificial e muitas vezes nos ajuda a enxergar, a um olhar sobre a nossa situação, mas não necessariamente temos uma depressão, como outras doenças ou outros distúrbios, ou questões da alma, ou questões cognitivas, o que quer que seja. Então é importante a gente entender, porque quem é que pode dar o diagnóstico? Um profissional habilitado. Tem um preparo para isso e um olhar de fora, principalmente. Tá? Então, quero chamar a atenção para a gente tomar cuidado aqui com essa questão do autodiagnóstico, primeiramente. Próximo ponto é o seguinte. Quero esclarecer aqui que é importantíssimo, eu vou falar aqui de doutrina espírita, mas antes de mais, a gente tem que entender que a doutrina espírita vai trazer um olhar a mais, um complemento. Não existe uma discordância, uma briga ou uma rixa, ou um olhar conflitivo com aquilo que a ciência nos traz. Vou lembrar sempre, repito sempre, que é o mais importante. Kardec nos trouxe, tá? E eu bato palma, admiro e assino embaixo esse processo. Quando a ciência trouxer alguma coisa que vem comprovadamente confrontando tudo aquilo que nós estudamos aqui, que a espiritualidade nos traz, larga os livros e fica com a ciência, com a comprovação científica. Ok? Tudo isso para dizer o quê? Existem bastantes avanços dentro da psicologia, dentro da medicina, dentro da ciência num todo, no estudo das patologias da alma, vamos chamar assim, ou as questões que nos envolvem, nós, seres humanos, vivenciando essa experiência, e o desenvolvimento de teorias, técnicas, medicamentos para o mesmo. Porém, isso não é o suficiente. O que a doutrina espírita vem trazer é um novo olhar, um olhar mais profundo, considerando a questão espiritual, porque sim, faz parte da nossa dinâmica, da minha vida, da tua vida, da vida de todos nós. O que eu quero dizer com isso? Não é nem uma coisa nem outra, mas as duas, em conjunto. A ideia é união, não é separação, não é extremismo, a gente juntar os dois pontos. Então entender, sim, que muitas vezes a causa pode ser, vou repetir, pode ser uma influência espiritual ou não. Não é a causa, mas pode também ser a consequência. Vocês conseguem entender a diferença? Influência espiritual, será que é causa ou consequência, Nelson? Ou melhor dizendo assim, até onde a espiritualidade pode influenciar em quadros depressivos? Essa é uma pergunta importantíssima da gente fazer, que a medicina hoje, tradicional, a ciência, não considera esse aspecto. Mas é sim um aspecto muito relevante. Porém, calma, não é para cair tudo no lado espiritual. O espírito adora fazer isso também, né? Porque assim, tudo é obsessão. Não, eu estou com uma depressão, é culpa do obsessor. O problema lá, eu sou a vítima. Cuidado, vamos devagarinho, tá, pessoal?
Não vamos misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, mas pode estar envolvido. Mas independente disso, vou só falar sobre a obsessão aqui muito rapidamente, olha só. Só para desmistificar ou dar um novo olhar aqui sobre essa questão do obsessor. Muita gente entra nessa de que, é culpa do obsessor. Se é obsessor é por isso que eu estou com depressão. Entenda que, se é um obsessor, mesmo considerando essa vertente, ele só se conecta com você pela porta que você deixa aberta. Ponto final. Essa responsabilidade é para chamar para você, e não delegar para os outros, permanecendo nesse papel de vítima, que tudo é culpa do obsessor. Então, cuidado, vamos tomar cuidado, tá, pessoal? Quando eu chamo responsabilidade, é responsabilidade para a gente fazer a diferença, tá? Porque a mesma porta que a gente deixa aberta, a gente vai lá e tranca. Entende? A chave sempre esteve na nossa mão. Ou se não tem chave, não tem porta, é porque a gente deixou a porta aberta e não trancou direito. Agora, quando a gente quiser, a gente vai lá e tranca. Como? Vamos entender, vamos estudar. Vamos disciplinar aspectos mediúnicos, porque está uma bagunça. Existe a faculdade mediúnica muitas vezes, mas não existe disciplina, não existe organização, não existe entendimento. Então, é uma porta que está escancarada. E sim, sofremos influência. E sim, pode ser um obsessor que esteja influenciando e agravando um quadro de uma tristeza e transformando numa questão mais profunda? Claro que pode ser. Mas vamos entender aqui como é que a gente pode trabalhar, o que eu posso fazer de diferente para quebrar um ciclo, muitas vezes, que esteja implementado num processo obsessivo. Então, entender tudo isso, pessoal, é adquirir conhecimento para nos libertarmos, para ter uma vida mais leve, mais tranquila, entendendo, sim, o processo da sintonia. Como é que é essa sintonia, Nelson? Vamos entender aqui. Como é que acontece o processo da depressão num todo? Ou essa tristeza permanente e constante, que a gente está falando de emoções e sentimentos. Quando a gente vai falar de emoções e sentimentos, vamos entender aquilo que nós produzimos o tempo inteiro. O que nós produzimos é o pensamento, de toda a ordem e de toda a qualidade. Ok? Você pensa, eu penso, nós pensamos o tempo inteiro. Agora, esses pensamentos geram o quê? Geram estados emocionais, de acordo com esse pensamento, com essa qualidade do pensamento. Essa vibração que nós emitimos. Por quê? Porque através desses estados emocionais é criado o estado dos hábitos mentais. O hábito é através de uma repetição, de uma constância. Através desse exercício que a gente vai realizando, conscientemente ou não, a gente vai criando os hábitos mentais. E aí? O que acontece aí? Aí chega a hora da companhia espiritual. Ou seja, o pensamento, estado emocional, estado emocional, depois vem os hábitos mentais, e aí vem a influência espiritual. Mas é bem separado? Não, muitas vezes é no automático. E a diferença é o seguinte, você ter ou não ter consciência disso, porque esse é o processo. Essa é a caminhada. Aquilo que, resumidamente, dos que eu destrinchei aqui é aquilo que nós pensamos, nós vibramos, e assim nos conectamos. A frase da vovó, diga o que pensas, e te direis quem é que está contigo. A influência espiritual vai existir, seja um espírito nobre, de luz, o teu anjo guardião, um mentor, um espírito bom, um benfazejo, ou seja a galera do lado de lá, vamos chamar assim, que esteja vibrando mais baixo, numa pequeneza, numa raiva, numa mágoa, numa vingança. Então entenda aqui a tua responsabilidade nesse papel e como mudar o virar o disco, ou se blindar, ou quebrar hábitos que não estejam muito legais, hábitos mentais, e trazer novos hábitos legais, interessantes, por vindouros. E aqui que a gente vai aprendendo a gerir emoções e sentimentos. Não é sobre não sentir, mas estar atento para aquilo que nós sentimos e perceber, isso aqui é legal, é saudável ou não é saudável? Como é que eu posso fazer uma caminhada diferente? Como é que eu posso elaborar melhor, ou receber melhor, ou reagir melhor a tudo o que está acontecendo na minha vida agora? Porque a maioria das vezes, pessoal, a gente não age, sabe o que a gente faz? A gente só reage. Reage bem ou reage mal. É aqui que está a questão. Uma das questões. Quantas vezes é difícil, muitas vezes, um processo de fuga
que entramos num conflito enorme com a vida, uma vida que a gente não quer viver, uma vida que a gente não quer estar. E aí existe o processo da agressão, da violência, da briga, muitas vezes que a gente vai para frente, ou a gente deprime, vai para o buraco, vai para o fundo do poço. Por quê? Não estou gostando. Para o ônibus que eu quero sair. E muitas vezes a pessoa acaba acreditando que sair é tirar a própria vida, infelizmente, que não é uma solução. Principalmente aqui no âmbito espiritual, a gente tem total clareza e consciência disso. Mas o escalar da depressão, a descida, essa tristeza tem exatamente a ver com a forma que a gente está gerindo os conflitos da nossa vida. Eu digo da nossa vida por quê? Porque você tem conflito, eu também. Você já teve, e eu também. E no futuro teremos, vamos ter também. Então não é sobre não ter conflitos, mas como dinamizar, como ultrapassar, como lidar com eles. Aqui que está o grande desafio. E muitas vezes, por não conseguir, que a gente entra num quadro, num buraco depressivo. Mas entenda, vamos lá, agora o âmbito espiritual, para agregar aqui e nos ajudar. Exatamente esses conflitos que nos projetam para a maturidade espiritual, para a evolução que a gente tanto busca. Muitas vezes é através desse conflito que você está vivendo, dessas dores dilacerantes, que machucam sim, mas que vão assim te colocar numa situação de parada, de questionamento, ou que seja de fundo do poço, sabe para quê? Para bater o pé lá embaixo, ganhar impulso e voltar para cima. Está confuso o que eu estou falando? Não? A gente vai embolando uma coisa na outra, vai levando. Eu vou tentar esclarecer aqui de uma maneira mais fácil, e principalmente trazer o aspecto espiritual para a gente perceber qual é essa correlação que existe, como é que essa mediunidade pode ou não atrapalhar, ok? Porque muitas vezes sim atrapalha, mas como é que atrapalha, Nelson? Eu não queria ser médium, olha só, aí é outra discussão, é outra resenha. Mas a mediunidade só atrapalha quando nós temos uma sensibilidade, e sim somos mais vulneráveis ao âmbito espiritual, à influência espiritual, só que por falta de conhecimento ou por falta de trabalho, quando eu digo trabalho é adquirir a propriedade através do exercício da nossa mediunidade para entender e acessar e fechar a porta, ou deixar a porta aberta quando a gente quiser. E deixar de ser vítima das influências alheias ou externas. E aqui temos a doutrina espírita que nos ajuda demais. Não só a doutrina espírita, outras doutrinas também estudam a mediunidade, tá? Mas eu vou falar aqui de espiritismo, que é o que faz sentido para mim, e o que eu já estudei e estudo ainda, e que eu posso compartilhar com vocês. Então, muitas vezes, sim, a mediunidade pode atrapalhar nesse quadro depressivo, das tristezas e das vinculações mentais e espirituais com espíritos que estão vibrando nessa faixa, pensamento, nessa questão da angústia, da mágoa, da tristeza, do desespero, da ansiedade. Isso tudo é verdade. Mas desde que a gente entenda como é o nosso canal receptivo, como existe essa troca, e como afinar isso. Resumindo, é pegar a chave na mão, entender essa chave, ir lá, colocar na fechadura, e é assim que fecha a porta, tá? E agora, não é assim que abre. E agora está na tua mão. Você que abre, você que fecha. Ah, Nelson, mas é difícil. Claro, a gente não sabe. A maior parte das pessoas não sabe, mas sente. E quantos de nós chegamos, através de uma influência espiritual muito negativa, ao meio espírita, por exemplo, e não só, a outras religiões, num desespero completo, numa ignorância completa, porque a gente não entende, e chegamos lá para pedir ajuda, pedir socorro, pelo amor de Deus, me salva aí, dá um jeito aí, resolve esse problema para mim. Fecha essa porta minha aí, porque eu não estou conseguindo fechar. Alguém se identifica nesse processo? Essa é um pouco da nossa caminhada com a nossa mediunidade, ok? Agora, falando de portas. Quais são as portas abertas aqui que normalmente a gente pode ter na nossa gestão emocional, que pode se conectar a uma espiritualidade menos positiva, vamos chamar assim, tá? Para não dizer negativa, e que é essa porta aberta que eles se conectam. Mágoa. Como é que você está gerindo essa mágoa aí? Está com mágoa de alguém ainda? Aquela dor que alguém te provocou no passado? Já ultrapassou, já perdoou ou ainda não? Como é que está isso aí? A culpa.
Culpa, então, a gente adora uma culpa. Culpa, eu gosto sempre de falar, culpa é porta aberta para o obsessor. Culpa é, nossa, é prato cheio, feijoada completa, para quem gosta de feijoada completa, aquela com laranja e tudo, sabe? Porque o espírito obsessor, quando a gente está num processo de culpa, a gente fica se culpando, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre culpa, mas só para falar da obsessão rapidamente. O que acontece? Você fica só no ouvido falando assim, é verdade, olha aí, ó, tá vendo? Que vacilo, hein? Só basta isso. Para fomentar o que já está aqui dentro. Não precisa de muito. Então, às vezes o processo é auto-obsessivo, e é verdade, a gente vive constantemente nessa história de culpa. Por quê? Porque a gente não consegue tirar o suco, ou o lado positivo do erro. O erro é importante para quê? Para a gente se arrepender, e quando a gente se arrepende, a gente enxerga o que errou. E aí tem uma tomada positiva nesse momento. Qual é? A gente pula para aprender com os próprios erros e fazer diferente, e levantar e caminhar de novo para não errar de novo. Essa é a parte positiva. Mas tem a parte negativa, que com muita facilidade a gente cai, para não dizer a maioria das vezes. Sabe qual é? É a parte do chicote, a parte da culpa. Que a gente cai, não levanta e pega um porrete ou pega um chicote e fica batendo aqui na gente mesmo, se culpando, se sentindo mal. Já está doendo porque a gente caiu, mas dói mais ainda que a gente fica batendo em nós próprios. No movimento que está muito distante do auto-amor. Está muito mais da autodestruição, porque a gente ainda não entende muito bem essa história de amor ao próximo e tão pouco conosco. Aqui a gente vai falar já já de auto-amor, como um dos métodos que Jesus nos ensina através do amor. Então a gente tem aqui para falar mágoa, culpa, medo. Medo é outro. Medo é normal, é natural, é instintivo, é instinto de proteção, que é muito importante o medo. Agora, quantas vezes a gente cai na história do medo fantasioso, numa projeção de um cenário que não vai acontecer, ou são medos irracionais, que a gente nem percebe, mas o medo está aí. E aí, claro que a influência espiritual pode entrar através desse medo e ficar, olha, vai dar ruim. Com pouca racionalidade. O medo existe, ele deve existir, mas como é que a gente está gerindo esse medo? Será que ele é um medo real, concreto, racional? Ou é um medo que é uma viagem? Ou é uma questão construída de um passado que ficou a reminiscência e está até hoje aqui reverberando na nossa alma? Somos adultos, né, respondendo como crianças. Ou numa vida anterior ainda, também. Às vezes fala mais forte, fala mais alto. Entender esse medo é importante. Para quê? Para desvincular, desvincular não, tirar essas brechas que existem, e existem muito fortes exatamente para esse processo mediúnico e essa influência. Próximo ponto, raiva. Raiva é mais um ponto. Quanto de raiva você tem aí daquela pessoa que te fez mal? Muitas vezes você entra na esfera da vingança, que eu não engoli, não levo o desaforo para casa. Ei, o espírito obsessor, quando é que ele chega nesse momento? Ele fica, é isso mesmo, vai lá, faz o teu. Vai levar desaforo para casa, fomentando o teu orgulho, sobe o teu nariz, você não é menor, mostra para ele, mostra para ela. Você tem que ir insuflando o teu ego para você se sentir melhor, teoricamente, através dessa raiva que está aí, ó, te comendo, corroendo, te queimando por dentro. Essa é aquela parte da feijoada lá ruim, aquela parte da azia que tem, sabe, aquela má digestão, que você tem que tomar lá um sal de fruta que você está passando mal. Essa é a parte negativa aqui da feijoada. E os vícios? Mais um ponto. Tem vários pontos, tá, pessoal? Mas eu trouxe 5 pontos aqui. Os vícios. Vícios é porta aberta. Vícios normalmente tem a ver com as nossas fraquezas. Com as nossas, eu vou falar, nossas tentações. E entenda que é tentação para você, talvez não seja para mim. E vice-versa. E normalmente está atrelado às nossas fraquezas, principalmente do lado moral. E aí, claro, mais uma portinha aberta aí para obsessão, para influência espiritual. Não vou nem falar obsessão, vou falar influência espiritual. De fomentar e dizer, nossa, essa aí é boa, hein? Olha que oportunidade. Mesmo aquilo que a gente sabe que não é legal. E não estou falando só de vícios materiais, não, tá, pessoal? Vícios de todo o âmbito, ok?
hábitos contínuos, repetitivos, que se tornam vício e uma dependência ou uma codependência sobre algo, alguém ou um pensamento. E a gente pode ampliar muito essa esfera de vício. Tá? É muito maior do que só bebida e cigarro ou drogas, que normalmente a gente vai por aí. Tá? Mas é muito maior, é muito mais profundo do que isso. Então, tudo isso para entender o quê? Entender o processo melhor, da reforma íntima. O que é reformar? O que é a reforma íntima? Reforma íntima é trazer um novo. É como uma casa e fazer uma reforma nessa casa. Quem é a casa? É você, sou eu. Não é essa personalidade só agora que a gente está visualizando nesse momento. É o nosso eu mais profundo, o nosso espírito, com o nosso desenvolvimento intelectual e principalmente moral, que é essa proposta do Cristo, a reforma íntima. E aí vem o processo que Jesus pode nos ajudar. Como? O Evangelho. O Evangelho no lar é um dos caminhos que a gente pode, sistematicamente, uma vez por semana. Melhor ainda, Evangelho todo dia. Evangelho todo dia. Para depressão, especificamente, aí a gente recomenda mais assiduamente o evangelho constante. A gente está frequentando um centro espírita para o passe mediúnico, que faz a limpeza perispirítica através dos chakras, do centro de força, para alinhar o que está desalinhado, muitas vezes remoções de chips. A água fluidificada, que é o processo da materialização de todo o magnetismo e da energia, através da água, que fica muitas vezes com gosto, cor ou sabor e cheiro, e a gente toma mesmo muitas vezes como remédio, porque é a prece constante, o estudo, principalmente o estudo sistemático, o estudo da doutrina espírita, a gente vai falar aqui, porque sair da ignorância, entender um pouco mais, com mais amplitude, todo esse plano espiritual que é o nosso futuro. Já a gente volta para a nossa casa maior, sair só dessa visão materialista momentânea que a gente está vivenciando. O que mais que a gente tem? Caridade. O exercício da caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação é interessantíssimo. Por quê? Em momentos como esse, que a gente está muito vinculado no nosso eu, nas nossas dores, nos nossos conflitos, o momento da caridade, o momento do olhar para fora, para o próximo, para o outro, para as outras dores, não só a nossa, abre o nosso campo de visão, porque normalmente a gente está muito fechado na nossa problemática só. E aí, ó, abre um pouco. Vai resolver o problema, Nelson? Não. Não especificamente uma questão, mas há uma série de questões somadas, fazendo e criando uma nova dinâmica, com certeza vai trazer um novo futuro, uma nova realidade, um novo momento. O mundo não vai virar um caramelo de uma hora para outra. O mundo é de provas e expiações. É de altos e baixos. A gente não vai ficar aqui querendo pintar de cor de rosa o que é um mundo de uma vibração, mundo de regeneração, predominância do mal. Ponto final. Agora ok, estou sabendo disso. O que eu faço com isso? O que você faz com isso? Resumindo, o que você está fazendo aqui? Melhor dizendo, o que você tem que aprender aqui que você não aprendeu ainda? Simples assim. Não sei se você está gostando do que eu estou falando ou não, mas é como eu enxergo a vida, eu quero compartilhar com vocês. Eu falo para vocês, eu falo para mim também. Ok? E para a gente já fechar aqui, claro, vamos fechar com Jesus. Com Jesus. Aliás, antes de fechar com Jesus, vamos lembrar aqui os recursos físicos, né? Ou dentro do quadro, além do espiritual, que é importante a gente relevar. Uma terapia, sim, para quem está em depressão, importantíssimo. A entrada do medicamentoso, por vezes, é importante através de um psiquiatra que vai conseguir receitar o medicamento momentaneamente, é importante, por vezes. Exercício físico, sono, alimentação, são todas questões importantes para a quebra do quadro desse ciclo da depressão. Mas, além disso, como eu disse, tem um aspecto espiritual. E agora, para fechar mesmo com o nosso horário, Jesus, não tem como sair sem ele, né? O médico dos médicos, o médico da nossa alma, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Se você, meu irmão, minha irmã, está num quadro depressivo, está difícil, tem sempre a quem recorrer. E esse a quem pode te entregar exatamente aquilo que você precisa.
esse amor ou esse auto-amor que a gente ainda está distante, esse entendimento que está difícil, está nublado, está embaçado. E claro que eu estou falando aqui muito no tópico, mas dá para destrinchar, dá para mergulhar e dá para entender o que essa depressão está falando para mim, para minha alma. E como o Mestre Jesus pode me ajudar nessa caminhada. Pessoal, encerrando por aqui. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês. E até mês que vem, vou fazer agora a oração, quem quiser ficar comigo, e vou pedir para quem esteve até agora aqui escrever para mim embaixo aqui. Depressão. Quero saber quem está aqui, quem gostou. Tá bom? Vamos lá? Então, fechando os olhos, agradecendo ao Mestre Jesus, obrigado. Agradecendo a Deus Pai por essa encarnação. Agradecendo a espiritualidade de luz por mais uma vez estarmos aqui presentes, estudando e aprendendo e buscando melhorar e entender essa felicidade que o Mestre Jesus nos traz, com seu amor. Muito obrigado uma vez, seja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijo, abraço e até mês que vem. Tchau, tchau.